lá no capítulo 29 do profeta Jeremias. Capítulo 29, profeta Jeremias, a partir do versículo 1. São 3 horas e 18 minutos. Eu vou começar a ler aqui. Capítulo 29 de Jeremias, versículo 1 diz assim: Ora, estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém para o restante dos anciãos que foram levados cativos, e para os sacerdotes, e para os profetas, e para todo o povo a quem Nabucodonosor tinha levado cativo de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias e a rainha, e os eunucos, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e os ferreiros. Pela mão de Elasa, o filho de Safã, e Gemarias, o filho de Ilquias, a quem Zedequias, rei de Judá, enviou para a Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, para todos que foram levados cativos, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Constrói casas e habitai nelas, e plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai vós esposas e gerai filhos e filhas, e tomai esposas para vossos filhos, e dai vossas filhas para maridos, para que possam dar luz filhos e filhas. Multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. E buscai a paz da cidade para onde eu vos fiz transportar em cativeiro. E orai ao Senhor por ela, porque na sua paz vós tereis paz. Amém? Eu queria repetir a parte B do versículo 6. Dai-vos filhos para filhas, dai-vos filhas para maridos, para que possam dar à luz filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Amém? Bora entender isso aqui, né? Só até aí. E aí todo mundo conhece esse capítulo, né, gente? Capítulo conhecidíssimo. Todo mundo conhece. Tô vendo a senhora Bispa Elisa Oliveira, encontro de fé, viu? Daqui a pouco, 4 horas da tarde. Tudo bom, né, Liz? 4 horas da tarde. Estou vendo a senhora aqui. Vamos lá, gente. Todo mundo conhece esse capítulo aqui de Jeremias. Todo mundo já sabe. Tem aquele famoso versículo, né? Que os planos de Deus são de paz, não são de guerra e tal e tal. Só que a gente vai ter que entender por quê. Por quê que esse cativeiro babilônico, ele foi tão importante para Israel. Por que foi tão importante? Por que Deus permitiu isso? Por que o nosso Deus, um Deus de benignidade, um Deus de amor, permitiu esse sofrimento na vida do povo dele, um sofrimento de 70 anos de cativeiro, né? A gente já conhece a história, né? A história diz que Judá, ela sucumbiu à Babilônia e Jerusalém foi destruída. Jerusalém foi destruída e o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia. Só que esse povo, ele não foi levado cativo de um dia para a noite. O povo não foi levado cativo no de repente. O povo já vinha sendo avisado. Deus já vinha usando os profetas, já vinha mandado sinais, Deus já vinha sinalizando esse cativeiro ao longo da caminhada de Israel, né? E pra gente é muito difícil, é extremamente difícil aceitar esse decreto de escravidão, né? Aceitar um decreto de escravidão vindo do mesmo Deus que um dia tirou o povo do Egito, né? A gente fica meio assim, né? Porque Deus libertou o povo de um cativeiro de 400 anos, né? 430 anos lá do Egito. E de repente esse mesmo Deus é o Deus que decreta um cativeiro do seu povo, né? Então pra gente é meio difícil aceitar esse decreto, né? Aceitar que tenha partido de Deus, né? Parece que não faz muito sentido isso, não. Parece que não faz muito sentido esse decreto, esse posicionamento de Deus. Parece uma coisa meio sem lógica, né? Só que o cativeiro, ele foi necessário. O cativeiro, ele não foi um cativeiro desproposital.
ele foi um cativeiro extremamente necessário. Pastor Fábio? Extremamente necessário. E pra gente, nós, né, carnais, não é fácil nós aceitarmos situações difíceis na nossa vida, mesmo sabendo que é proveniente do próprio Deus, mesmo sabendo que aquilo está acontecendo com a permissão de Deus. Não é fácil não pra gente, não é fácil, né? Só que nós precisamos entender e crer, nós temos que acreditar nisso, viu, gente? Deixa eu dizer aqui. É importante que você creia, não deixe o inimigo te confundir. É importante que você entenda e que você creia que todas as situações difíceis, que toda adversidade, toda tempestade, todo cativeiro, ele tem propósito. Existem propósitos embutidos nas tempestades, viu? Existem propósitos embutidos nos problemas. Existem propósitos embutidos nas enfermidades. Existem propósitos embutidos na dificuldade financeira. Até no conflito familiar. Às vezes Deus tem que dar uma mexida, sabe? Dentro da nossa casa. Tem que permitir dissensões. Vocês lembram que Paulo, ele falava que haviam dissensões na igreja e que ele acreditava nisso, nessas dissensões, mas que era uma coisa necessária que houvesse. Por quê? Porque em meio às dissensões, aquele que estava de forma correta, que estava no posicionamento correto, ele iria se destacar, né? Ele iria se destacar. Então, eu quero dizer para você que até as dissensões, né? Os conflitos que aparecem no meio da nossa parentela, às vezes, né, são necessários. Pra quê? Pra que você mostre quem você é, né? Porque você é a diferença. Às vezes só tem você dentro da sua casa, só tem você como cristão, só tem você como condutor do evangelho. E às vezes Deus vai permitir, né, que existam alguns confrontos, que existam alguns probleminhas. Pra quê? Pra que a referência, ela apareça. E a referência tem que ser você, né, minha filha? O povo tem que olhar você como referência de vida. O povo tem que olhar para você com vontade de servir a esse Deus que você serve, né? Tem que olhar para você assim. Então, existem propósitos embutidos nos cativeiros. Existem propósitos. Estar cativo não é uma coisa fácil, pastor Fábio. Você estar cativo não é fácil. Por quê? Porque quando você está cativo, geralmente, a pessoa que está cativa, ela está privada de alguma coisa, né? Ela está privada de liberdade, ela está privada desse movimento de ir e vir. Ela está cativa a alguém, ela está presa a alguém, porque cativeiro não é só físico, viu, gente? Deixa eu abrir aqui. Cativeiro não é só físico. Existem cativeiros aí terríveis que nós não podemos contemplar com os nossos olhos. Existem cativeiros aí que não são visíveis aos olhos humanos, mas que para Deus não passam desapercebidos. Então, cativeiro, qualquer espécie de cativeiro, ele é muito difícil. Seja ele físico, seja ele espiritual, seja ele emocional, seja ele financeiro, seja ele familiar, seja ele sentimental, seja qualquer espécie de cativeiro. É muito difícil quando você é obrigado a estar com alguém, você está preso a essa pessoa. Quando você é obrigado a receber um dinheiro que para você não é um dinheiro bom, mas você precisa daquele dinheiro. Não, mas você sabe a origem daquele dinheiro, misericórdia. Você sabe a origem daquele dinheiro, mas você precisa do dinheiro. E você pega no dinheiro. Você sabe que aquele dinheiro, a origem dele não é boa. O espírito constrange você, mas você está preso. Às vezes o inimigo, ele arma na nossa vida situações, sabe? Situações de dificuldades tão grandes, para nos manter cativos em pessoas, em ambientes, em lugares, sabe? Em sentimentos. Cativeiro é uma coisa terrível.
Quando você está cativo, você está sob o jugo de algo ou de alguém. Você está sujeito a alguém, né? Você está cativo significa que você está, de uma certa forma, oprimido. Você está num estado de servidão, num estado de submissão. O cativeiro, independentemente da maneira como ele se manifesta na nossa vida, ele vai chegar como freio. Sabia? Você sabia que o cativeiro, ele tem o poder de frear você? O cativeiro, ele tem o poder de paralisar você. O cativeiro tem o poder de impedir que você caminhe, impedir que você avance, impedir que você conquiste, impedir que você cresça, impedir que você ultrapasse. O cativeiro com a sua vida. Se você não tiver totalmente firmado na rocha, se você não estiver totalmente sendo guiado pelo Espírito, se você não estiver com a sua mente saudável, com as suas emoções, podem estar até abaladas, mas que elas estejam sob o seu domínio, né? Se você não tiver domínio próprio sobre as suas emoções, sobre os seus pensamentos, um cativeiro, seja ele qual for, ele pode destruir você. Não é, pastor? Ele pode destruir. E Deus sabia. Deus enviou o povo dele. Esse Deus é coisa linda demais. Eu amo. Ele enviou o povo para Babilônia. Ele enviou, porque foi necessário enviar. Mas ele enviou, mas ele sabia que iam tentar destruir, sabe, com o povo, psicologicamente, espiritualmente, emocionalmente. Deus sabia tudo. Deus sabia que o povo não poderia ficar ali de qualquer forma. O povo não poderia ficar ali desamparado. Porque o fato de Deus ter enviado, viu? Quero abrir aqui. Deus pode enviar você para qualquer lugar. Deus pode te colocar em qualquer cativeiro. Deus pode permitir qualquer situação na tua vida. Mas eu quero que você saiba, que você tome posse, que você creia que o teu Deus jamais desampara você. Ele jamais abandona você no meio do cativeiro. Ele jamais abandona você na cova. Ele jamais abandona você no fundo do poço. Ele jamais abandona você na fome, na tristeza, na perda. Deus não abandona você. Se o inimigo estiver dizendo pra você que ele lhe largou, que ele lhe abandonou, é mentira de Satanás. Pode levantar sua autoridade de profeta aí e repreender. É mentira do diabo. Deus não lhe abandona. Deus não te deixa sozinho em lugar nenhum, em circunstância nenhuma, independente do seu pecado, independente do seu erro, independente do seu desvio de rota, independente da sua má escolha. Ele não vai te abandonar. Ele tá de olho em você. Ele tá deixando, né? Porque ele precisa tratar você. Mas ele não vai te abandonar. Ele não perde você de vista. Ele não perde. Fica ligado aí, não deixa o inimigo conturbar a sua mente, não. E aí Deus, ele manda essa carta. Ele chama Jeremias e diz: Jeremias, escreve uma carta, manda pro meu povo. Eu tô falando aqui, escreve aí, Jeremias, tudo que eu tô falando. E Jeremias começa a escrever aquela carta. E essa carta aí, ela tinha um propósito. O propósito da carta, além de incentivar o povo, de instruir o povo, de orientar o povo, era acabar com toda atividade subversiva. O que é atividade subversiva, missionária? Atividade subversiva é aquelas ideias que o povo lança. Ideias contrárias a algo, alguma coisa, sabe? Ideias que chegam para criar problema, criar confusão mental, criar confusão. Ideia subversiva, que vai contra o que se está fazendo. Então Deus vai lá, manda essa carta. O Jeremias escreve essa carta para acabar com toda ideia contrária, né? Com todo pensamento, que foi o que a gente falou aqui agora. Todo pensamento destruidor. Que viesse trazer perturbação pro povo. Que viesse trazer desencorajamento pro povo, né? No meio do cativeiro. Se você ler aqui novamente, você vai ver que a carta, ela não era uma carta exclusiva, né? Para algumas pessoas. Essa carta, ela foi uma carta aberta. Ela é uma carta dirigida para profeta, para ancião, para sacerdote, porque todo mundo é carne, né? Deixa eu dizer aqui, meu filho. Eu vou dizer para você, todo mundo um dia vai no cativeiro, meu filho. Quando Deus mandou, Deus não selecionou, não. Quando Deus mandou o povo dele pro cativeiro, Deus não disse assim, não, só vai o povão. Não é assim que acontece, não, viu? Quando Deus quer tratar, Deus trata tudo. Porque Deus, ele não vê em unidade, não. Ele só vem em coletivo. Não ia
adiantar Deus tratar o povo e não tratar a liderança. Não ia adiantar Deus tratar os que estão sentadinhos ali escutando e não tratar o altar. Não é assim que Deus trabalha, não. Deus trabalha no coletivo, meu filho. Deus mandou a carta, foi para todo mundo. Deus mandou todo mundo pro cativeiro. E mandou uma carta orientando todo mundo, porque ele sabia que todo mundo estava vivendo o mesmo problema. O problema ali era em geral. Todo mundo estava na mesma barca. Tava todo mundo no mesmo barco, né? Não tinha um no navio e outro no barquinho, não. Tava todo mundo vivendo a mesma situação. Todo mundo dentro da terra do inimigo. Todo mundo. Né? E aí Jeremias, ele instrui o povo. Ele começa a instruir o povo, a encorajar o povo, né? O povo precisava sobreviver àquele cativeiro. Precisava sobreviver. Para quê, missionário? Para que o propósito se cumprisse. Para que a palavra de Deus se cumprisse. Porque tudo gira. Deixa eu dizer para você, meu amor. Não é nada mais é pela gente. Viu? O que tinha que ser feito por a gente já foi feito. O que Deus faz por nós hoje é só acrescentar bênçãos, né? É cuidar, é guardar, né? É nos abençoar como Pai. Mas o que Ele tinha que fazer por nós já foi feito, né? A cruz já aconteceu. Então, tudo agora no reino é tudo dele, tudo para ele, tudo para ele, por ele. E tudo dele. Tudo dele. Então, a palavra dele tinha que se cumprir. O propósito tinha que se cumprir. Mas para isso, o povo não poderia sucumbir. O povo não poderia esmorecer diante do jugo da Babilônia. Não poderia. Sabe, eles não poderiam permitir que as humilhações que eles viveram, e não foram poucas, viu, gente? Deixa eu dizer aqui. O povo foi muito humilhado naquele lugar. Mas essas humilhações, a tristeza que eles sentiam, não poderia permitir que eles paralisassem. Não poderia permitir que eles estagnassem, que eles parassem, que eles deixassem de viver. Eles tinham que continuar vivendo naquele lugar. Por que, missionário? Eu já disse. Para o propósito se cumprir, porque chegaria o dia em que eles iriam retornar. Chegaria um dia que a palavra de Deus iria se cumprir e eles iriam voltar para a terra da promessa, né? Para o caminho do propósito. Então, nesse dia, quando esse dia chegasse, eles tinham que estar preparados para esse dia, sabe? Eles tinham que estar confiantes. Eles tinham que estar fortalecidos para recomeçar. Eles tinham que estar fortalecidos para recomeçar, né? O dia de recomeçar ia chegar, porque eu quero abrir um parênteses aqui para dizer uma coisa para você. Sempre que você estiver passando por um problema sério, um problema grande, sempre que você estiver num momento de cativeiro, sempre, saiba que você vai estar vivendo o prenúncio de alguma coisa nova na sua vida. Sabia, pastor? Sempre que você passa por um momento desse nível que Israel passou, porque problema a gente tem todo dia, né, gente? Não tô falando de qualquer besteira, não. Eu tô falando daquele problema que a gente acha que não tem solução. Eu tô falando daquele momento que a gente fica aflito, que a gente procura outro e não acha. É disso aí que eu tô falando. Desse tipo de coisa. Sempre que você estiver passando por isso, saiba que isso é prenúncio. É anunciando, o céu tá anunciando que algo novo tá vindo na sua vida, né? Israel, ele havia é isso mesmo. Israel, ele havia sido enviado, gente. Não foi por capricho de Deus. Israel, ele foi enviado por conta do comportamento errado. Israel foi enviado por conta da sua rebeldia. Israel foi enviado porque ele deixou que a idolatria tomasse conta dele. A idolatria cada dia mais afastava Israel de Deus. Aí eu vou lhe perguntar, quer dizer que Deus está vendo você errando, Deus está vendo você indo por um caminho, Deus está vendo você se afogando, Deus está vendo você se perdendo no seu entendimento próprio, Deus está vendo você se perdendo na sua desobediência, se perdendo na sua rebeldia, e você acha que Deus vai ficar de braço cruzado olhando você se perder? Você acha que Deus vai ficar ali contemplando? Ai, meu Deus. Só se for outro Deus, meu filho, que vai ficar contemplando a nossa queda, contemplando o povo dele se perder e não fazer nada. O que é que Deus podia fazer? Tem uma hora que as alternativas zeram. Tem uma hora que para Deus, eu preguei isso domingo. Tem uma hora, pastor, que Deus diz assim, eu não tenho mais o que fazer.
Foi como aquele poema da vinha de Isaías 5. Quando ele diz assim, e agora, Israel, Judá, povo de Jerusalém, o que mais eu posso fazer a minha vinha que eu já não tenha feito? Eu fiz tudo, eu cuidei, eu cerquei, eu fiz tudo, mas agora eu não posso fazer mais nada, agora eu vou ter que destruir. Aquele poema lá de Isaías já era uma alegoria, já era sinalizando o cativeiro babilônico. Isaías ele já estava apontando, era uma maneira de falar com o povo que viria. Então Deus não vai ficar olhando você se acabar, não. Não vai, sabe? Ele não vai deixar, ele vai permitir o cativeiro. Mas esse cativeiro, gente, não é para te matar. Esse cativeiro não é para te destruir. Esse cativeiro, muito pelo contrário, é para te trazer de volta. O cativeiro não é para te matar. O cativeiro não é para Deus se afastar de você. O cativeiro é para trazer você de volta, sabe? Como ele fez com Israel. Ele permitiu o cativeiro para restaurar Israel e trazer Israel de volta. Foi isso que ele fez, né? O povo não entendia, porque a gente nunca entende, né? O povo não entendia. O povo não entendia por que Deus tinha permitido que a terra dele fosse destruída, que a cidade santa fosse destruída, que o templo fosse destruído e que o povo tivesse sido levado cativo, porque não era um povo qualquer, era o povo de Deus. Então o povo ficava assim, sem entender. Eles estavam confusos, eles estavam com medo. Eles estavam com medo, né? Mas eles nunca, vou repetir aqui o que eu já falei, eles nunca foram enganados por Deus. A todo tempo Deus estava ali, ó, sinalizando, cuidado, gente. Deus, antes de exercer juízo sobre a minha vida, sobre a tua vida, ele vai fazer de tudo para a mão dele não descer sobre você. Ele vai fazer de tudo para que o juízo dele não se faça presente na tua vida. Porque ele mesmo reconhece a força do poder dele. Ele mesmo reconhece que terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Ele mesmo reconhece. Os avisos vieram para Israel, os avisos, as exortações, os profetas chegaram. Ao longo do percurso, Israel foi avisado, só que Israel não deu ouvidos. Tem muita gente aí que não está dando ouvidos. Deus está falando, Deus está exortando, Deus está chamando para o arrependimento, Deus está chamando para um conserto, Deus está querendo trazer de volta e não continua fingindo que não está escutando. Continua se fazendo de maluco, né? Porque pra mim a pessoa dessa é doida. Porque tá vendo que Deus tá falando, Deus tá falando, Deus tá avisando e continua no erro. Uma pessoa dessa é insana. Me desculpe. Ou então não conhece o Deus. Só conhece Deus só anda em igreja que fala de bênção. Esse daí não tá se alimentando direito, não. Esse daí tá sendo enganado por falso profeta. Porque o profeta verdadeiro vai falar quem é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é o Deus do juízo, o Deus da justiça, o Deus Pai, o Deus da bênção, mas é um Deus de amor, um Deus que ama. E quem ama, ele corrige. Então, por favor, gente, para de se fazer de maluco e começa a escutar a voz do teu Deus, que é para Deus não te obrigar a te jogar no cativeiro. Aí você depois fica chorando, querendo entender. O povo de Israel queria entender. Por que eles estavam ali? Estavam ali porque eram rebeldes, desobedientes, e porque confiavam. Escuta isso aqui é bom. Confiavam na posição deles, né? Por quê? Porque eles estavam na Terra Santa, eles estavam dentro da casa de Deus, né? Eles eram nação escolhida, então eles estavam confiando naquilo ali. Tá tudo lá, Jeremias 7, depois você lê, viu? A gente já pregou sobre isso aqui. Eles estavam confiando nisso. E até o templo, deixa eu dizer aqui, Deus não divide a glória dele e a honra dele com ninguém, o poder dele, a posição dele com ninguém. Quando ele vê que você tá botando qualquer coisa acima dele, ele vai destruir, meu filho. Ele vai destruir. O povo estava tirando Deus de cena, colocando a igreja no lugar, colocando o templo físico no lugar, se fiando na posição dentro da casa de Deus. É isso que hoje em dia está acontecendo isso muito, não é pouco não. Não é pouco. E aí o cativeiro veio. O cativeiro veio. Israel, ele precisava se adaptar àquele cativeiro. Ele precisava aprender a viver naquele lugar, né? Ele precisava. Só que dentro do cativeiro, o Israel, ele ficou ansioso, né? Muito ansioso. A ânsia de sair, a ânsia de se livrar daquela situação de reclusão era muito grande, né? Só que eles precisavam entender, assim como nós, que eles não poderiam burlar o tempo de Deus. Eles não poderiam queimar, sabe, acelerar, pular etapas. Eles não poderiam diminuir o tempo de Deus. Não tinha como eles tomarem atalho, sabe? Existia um tempo determinado.
E esse tempo tinha que se cumprir. Quando a gente entende isso, fica mais fácil pra gente se sujeitar à vontade de Deus, viu? Fica muito mais fácil, né? Por quê? Porque quando a gente entende, a gente vai ouvir os conselhos, a gente vai ouvir as orientações de Deus, né? As direções que Ele vai dar pra gente. Quando a gente entende que não tem como fugir do que Deus já determinou, do que Deus já decretou, fica mais fácil, né? A gente sobreviver naquele lugar, né? Aquele lugar difícil. Aquele lugar difícil. E o interessante é que o conselho de Deus foi um conselho meio esquisito. Porque Deus diz ao povo para promover um bem-estar naquela cidade, né? Que eles orassem por aquele lugar, que eles buscassem viver em paz naquele lugar. Que eles buscassem um bem-estar. Era um conselho meio esquisito. Porque eles tinham que buscar o bem-estar na terra do inimigo. Para eles era difícil entender isso, sabe? E Deus começa a dizer através da carta, mas ó, comecem continuem vivendo. Plantem, cultivem, construam casas para si, deem suas filhas a casamento, seus filhos se casem, porque é importante que vocês se multipliquem, é importante que vocês cresçam, é importante que vocês frutifiquem. Por que Deus estava dando esse conselho? Por que Deus estava mandando o povo frutificar naquele lugar? Por que Deus estava mandando? Porque ele fala com muita propriedade. Ele diz assim, ó: multiplicai-vos e não diminuais. Multiplicai-vos, mas não diminuam. Por quê? Porque quando eles voltassem para casa, quando eles voltassem para a terra da promessa, eles tinham que estar em grande número. Eles tinham que ser numerosos. Por quê? Porque eles iam ter que reconstruir. Eles tinham que chegar fortalecidos. Eles tinham que chegar bem. Eles tinham que chegar em número. E eu vou dizer, a pessoa parada, minha filha, a mente fica doida. Então o povo tinha que continuar trabalhando. Não dava pra ficar ali naquele lugar só pensando na volta. Não dá pra olhar pro cativeiro pensando que aquele lugar que você tá é um mundo intermediário. Não é. O cativeiro, Deus tá dizendo assim, ó, esse lugar aí não é intermediário. Esse lugar aí é o mundo que vocês têm hoje, é a realidade de vocês hoje. É o lugar que vocês têm hoje, vocês vão ter que aprender a viver aí. Vocês vão ter que aprender a viver com esse povo aí, que não é o povo de vocês, até o dia que eu determinar. Até o dia que eu determinar, né? Ah, meu Deus. Deus trouxe isso aqui por conta do que nós estamos vivendo. Deus trouxe essa palavra aqui para dizer para mim e para você que esse cativeiro que nós estamos vivendo aqui, esse cativeiro babilônico que nós estamos aqui, não foi o inimigo. Pode não ter sido a vontade soberana, mas eu tenho certeza que foi a permissiva. Por quê? Porque Deus, ele não é menino. Deus não vai perder você. Deus não vai ver você se afogando e não vai fazer nada. Tem horas que Deus vai permitir, sabe? Nós estamos vivendo num cativeiro. Escuta isso aqui, gente. Presta atenção. Começa a olhar para o espiritual. Nós tivemos que reaprender, assim como Israel, a viver num lugar, numa terra desconhecida. Nós estamos hoje vivendo no desconhecido. Nós temos que aprender, temos que nos sujeitar a novos decretos. Nós estamos tendo que nos submeter a novas leis, pastor, a novas regras. Nós estamos tendo nossa liberdade limitada, nossa liberdade de vir, ela está limitada, né? Tudo mudou. Nós estamos aprendendo a viver, reaprendendo a viver, gente. Deus, nós somos tirados, assim como Israel, nós somos tirados da nossa zona de conforto e jogados num lugar desconhecido, sabe? Jogados num lugar desconhecido. É como se Deus hoje estivesse escrevendo novamente essa carta pra gente, sabe? A mesma carta que ele mandou para o povo dele lá na Babilônia, ele tá mandando para nós aqui hoje, da Rádio Cidade FM, do Facebook Ivana Lima, do Caminho de Sabedoria. Ele tá enviando essa carta para nos incentivar, sabe? Para nos aconselhar, para nos orientar a caminhar nesse cativeiro e para nos dizer: não parem, não fiquem prostrados, não fiquem presos dentro de vocês, dentro do entendimento de vocês. Continuem crescendo, continue multiplicando, continue trabalhando, continue pregando, continue cantando, continue construindo, continue casando, continue frutificando, continue tendo filhos. Deus está dizendo: continue vivendo. E tem mais, eu quero dizer para vocês, escuta, gente, não dê ouvidos. Olha o que Deus falou pro povo: não deem ouvidos aos sábios. Presta atenção aqui que Deus está falando.
aos sábios, não dei ouvidos aos falsos profetas, não dei ouvidos aos adivinhos, não dei ouvidos, porque só eu sei o dia onde tudo acaba, a hora que tudo termina. Só eu sei o final de todas as coisas. O que é que Deus está dizendo para mim e para você hoje? Ai, missionária, meu problema é sério. Mas Deus sabe o fim. Deus sabe o dia de acabar com isso. Para de estar ouvindo falso profeta dizer que é um ano, dizer que é um mês, dizer que é 2 anos, como aqueles profetas disseram. Bateram com Jeremias de frente, que o cativeiro babilônico ia durar só 2 anos, e logo depois eles morreram. Quem sabe de todas as coisas é Deus. Homem nenhum sabe do que há de vir. Homem nenhum. Nenhum. Existe um tempo determinado. Existe um tempo. E a gente tem que se manter em oração por esse momento que a gente está vivendo, pastor. Assim como Israel tinha que se manter em oração por aquele momento. Israel tinha que se manter em oração por aquela terra, sabe? Eles não podiam ficar o tempo todo só focando na volta. Eles tinham que viver. Tinham que manter a esperança viva, sim. Tinham que manter a esperança viva dentro deles, né? E mais, eu quero dizer pra você que nós não devemos atribuir todo... Eu já disse aqui que nada... A Bíblia diz que tudo coopera. A Bíblia diz que tudo que vem para nós coopera para o nosso bem, pastor. A Bíblia diz que para Satanás tocar em Jó, Deus mostrou Jó a Satanás. Deus testou aquele homem. Deus vai usar o inimigo para te tratar, sabe? Para te fortalecer. Porque o cativeiro babilônico, o cativeiro fortaleceu o povo. O cativeiro purificou o povo, pastor. O cativeiro, sabe, tratou o povo. O cativeiro fez do povo uma nação melhor. Pelo menos era a intenção de Deus. Pelo menos essa era a intenção de Deus, né? Deus permitiu a destruição de Jerusalém. Deus permitiu a destruição do templo. Deus enviou Israel para a Babilônia. Assim como Ele está fazendo conosco hoje. Assim como nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo que nós não sabemos de nada. Ninguém sabe de nada. Deus está nos ensinando a depender dele novamente. Assim como ele fez com Israel. Israel foi levado para lá para esquecer os falsos ídolos. Israel foi levado para Babilônia para parar de estar se metendo com o que não deve. Israel foi levado para Babilônia para buscar a Deus como se devia. Para voltar ao primeiro amor. Foi por isso. Não é que Israel foi para Babilônia, para que o relacionamento de Deus entre Deus e o povo fosse firmado novamente, para que houvesse um novo relacionamento, para que houvesse um recomeço, sabe? É como se no namoro, às vezes, acontece... Eu não gosto, quando eu namorava eu não gostava disso. Então, vamos dar um tempo, eu não gosto desse negócio de dar um tempo. Dar um tempo pra mim é a armação do cara, porque mulher não perde tempo. Quem perde tempo é homem. Vamos dar um tempo, isso é coisa que ele quer aprontar. Eu não sei se é coisa minha, mas é como se Deus tivesse assim, não, o relacionamento esfriou. Eles agora não olham mais pra mim, eles não me buscam mais. Eu vou ter que fazer alguma coisa, porque eles estão se perdendo. Como é que está hoje a humanidade? Como é que esse povo de Deus está hoje? Como é que o povo que um dia ele enviou o filho dele para morrer, por esse povo está hoje? Você acha o quê? Que essa pandemia, esse vírus aí veio de qualquer jeito? Quer dizer que o inimigo vai e lança um vírus desse e Deus não é consultado? Que negócio é esse? Então quer dizer que o inimigo é maior do que Deus? É isso que você acredita? Você acredita que o diabo tem poder para fazer o que ele quer, na hora que ele quer, como ele quer? Não é assim não, meu filho. Primeiro, que o diabo só toca em você. Deixa eu dizer aqui. Quando é necessário. Quando Deus vê, assim, ele deu legalidade, eu vou ter que permitir. Deu legalidade, abriu a porta, abriu a brecha. Eu vou ter que permitir. Mas até para Deus permitir, o diabo vai ter que pedir permissão. Então, por favor, não dê honra a quem não tem honra. Não dê honra a quem não tem honra, sabe? Não dê. Não dê honra. Deus não permitiu o cativeiro de Israel para trazer tristeza para Israel, para deixar Israel com medo, para deixar Israel triste, deixar Israel deprimido. Não foi para isso que ele permitiu, não foi. A palavra nos ensina no versículo 11 que o pensamento dele sobre nós, olha que negócio lindo. É o versículo que todo mundo prega. O pensamento dele sobre mim, sobre você, não é de guerra, não é de mal, é pensamento de paz. Mas para quê? Para trazer, para que se possa concluir, para que aconteça o desejo do nosso coração.
Só que você tem que entender que esse desejo do seu coração, presta atenção aqui, viu? Você que acha que tudo que você quer, Deus vai lhe dar, não é assim, não. O desejo do seu coração, ele tem que estar dentro da vontade de Deus. Se o desejo do seu coração não estiver dentro da vontade de Deus, ele não vai acontecer. Porque Deus não vai te dar por te dar. Pai nenhum vai dar uma faca para um filho brincar, para o menino se cortar, se ele não tem idade nem para manusear a faca. Então Deus não faz isso não, meu filho. Deus não é irresponsável, não. Então, se o que você deseja estiver dentro da vontade de Deus, vai acontecer. Se você obedecer, né? Se você fizer a sua parte, viu? Deixa eu dizer aqui. Nada cai do céu, viu? O que caiu do céu foi maná e codorniz. Promessa não cai do céu. Então, assim, o que você deseja, te tá no centro, tá na vontade de Deus, Deus vai fazer. Então, o que ele permite na nossa vida não é para nos matar. Não é para nos destruir. Não é para nos ver tristes. Não é para mostrar que ele é Deus, né? Deus não é homem. Homem que precisa se autoafirmar, né? Quem precisa se autoafirmar é homem. Que precisa mostrar que ele tem poder, né? Quer lhe humilhar, ali nas entrelinhas ele tá lhe humilhando, né? Mas assim, eu sou melhor do que você, quem manda aqui sou eu, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quando foi que Deus disse isso pra você, meu filho? Me diz aí. Deus alguma vez já te disse isso? Porque pra mim ele nunca me disse. Toda vez que Deus quer me dar uma direção, ele vem suavemente falar comigo. Ele sabe falar com você. Ele sabe ser pai até quando o que ele vai mandar você fazer é um decreto. Ele sabe ser pai. Ele sabe ser Deus. É por isso que nem todo mundo está preparado para ter poder, sabe? Nem todo mundo. Tem gente que vai usar o poder para se auto-vangloriar. Tem gente que vai usar o poder para ajudar, para servir. Porque Deus diz que para você ser o maior, você tem que servir, né? Mas nem todo mundo está preparado. São 3h54. Essa palavra foi uma palavra de ânimo para você. Que está vivendo um cativeiro que você não está entendendo, um problema que você não está entendendo. Está vivendo uma situação, está nessa pandemia sem saber o que fazer, sem saber como é que vai ser quando acabar esse auxílio de 600, de 300 reais. Por enquanto está todo mundo ainda tranquilo, né? Está tendo auxílio. Chegar em dezembro, o auxílio acaba. Aí eu quero ver como é que vai ser, porque vai quebrar até o comércio, porque o comércio também está vivendo do auxílio. O governo acho que não se tocou para isso. O comércio também está vivendo de auxílio. Então vamos ver o que, é que vai acontecer depois de dezembro, na virada do ano, que todo mundo acha que é mágica. Que quando o ano vira acontece uma mágica, não acontece nada. É só mais um dia depois do outro. É só mais um leão que você vai matar. É só mais um deserto que você vai enfrentar. É só mais algo novo que vai acontecer, seja de bom ou de ruim. Amém? Guarda essa palavra com você, compartilhe isso aí se você puder, você que está aí no Facebook, você que está no Instagram, manda aí o aviãozinho, compartilha. Vai lá no YouTube, no Missionário Ivana Lima, vai estar lá postado hoje à noite, só a palavra, compartilha. Você da Cidade FM, vai pro WhatsApp do programa 9893, eu vou mandar o link, vou mandar o canal, vou mandar a ministração no YouTube, e você vai lá, pode mandar para quem você quiser. Amanhã nós estaremos aqui novamente com mais um programa, viu? Eu quero mandar um abraço aqui pra Daniele, pra Neuraci, pra Eliette. Tô vendo você, Daniele. Pra Silvia, tem alguém aí, pastor? Alguém ligou? Tem. Fala aí, por favor. Irmã Janete tá ouvindo você lá no Vila Olímpia. Janete do Vila Olímpia. Janete pede pra você orar pelo ministério dela. Ela comentou aqui no WhatsApp.